Olá, bom dia. Vamos estudar mais uma aula com base na nossa apostila de dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante. Nós temos então, nesse exemplo, uma viga biapoiada sobre flexão simples, onde deseja-se calcular e detalhar a armadura transversal, composta por estribos verticais para uma viga horizontal. Os materiais conhecidos são concreto C20, o aço para os estribos é A50, os coeficientes de ponderação do concreto γC, das ações γF 1,4, do aço γS 1,15, altura útil D da viga 46 centímetros, o cobrimento da armadura 2 centímetros, que nós vamos utilizar depois no detalhamento dos estribos. Nós temos uma viga biapoiada, a carga, o vão, a seção transversal BW 12 centímetros, a altura H 50 centímetros, o diagrama de forças cortantes característico VK em kN, máxima força cortante no apoio esquerdo 100 kN ou 10 toneladas força. No apoio do lado direito, a viga é simétrica, também 100 kN de carga. Geralmente, quando nós fazemos o dimensionamento dos estribos para uma viga, nós fazemos para as forças cortantes máximas que ocorrem nos apoios. Se as duas forças, aqui no caso de viga biapoiada, as duas forças são próximas, nós podemos simplificar e fazer o cálculo para a força maior e utilizar a armadura para a força menor. Se forem muito diferentes, nós vamos fazer dois cálculos de estribos, para a força cortante no apoio da esquerda, para a força cortante no apoio da direita, ok? Nós temos a força cortante característica 100 kN, a força cortante solicitando de cálculo VSD, γF vezes VK, γF 1,4 vezes 100, então o nosso dimensionamento dos estribos será para a força cortante de cálculo de 140 kN, 14 toneladas. Aqui eu faço alguns comentários e é muito importante nós comentarmos. O que acontece? Nós temos uma viga de seção retangular. Nós já tínhamos estudado que em viga de seção retangular, o Leonhardt ele indica que o ângulo de inclinação das fissuras das bielas é de em torno de 30 graus. Vamos dizer assim, teoricamente, nós temos a indicação de fazer o dimensionamento dos estribos para esta viga de seção retangular com o modelo de cálculo 2, com o ângulo θ de inclinação das bielas de 30 graus, ok? Vamos recordar aqui rapidamente, só para a gente entender. Considerações sobre o cálculo de inclinação das diagonais de compressão, o ângulo θ. Vamos, resumidamente, vocês devem ler em casa. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Eu vou ler este parágrafo aqui. Então, os ensaios experimentais realizados mostraram que a inclinação das fissuras de cisalhamento ou das diagonais comprimidas varia com a relação B sobre BW. B é a largura da mesa colaborante comprimida. É o BF que nós utilizamos lá em concreto 1. BW, a largura da alma. Essa inclinação situa-se em torno de 30 graus para BW, B sobre BW igual a 1, ou seja, seção retangular, 30 graus para o θ. E cresce para cerca de 45 graus para B sobre BW, de 8 a 12. Então, o que nós temos nessa situação? Uma seção retangular. A indicação, modelo de cálculo 2 com θ igual a 30 graus, ok? Vamos fazer esse cálculo no exemplo. Mas nós também podemos fazer o modelo de cálculo 1, que implica treliça clássica, θ igual e fixo em 45 graus. Eu vou fazer também, para efeito de comparação, o cálculo dessa viga com o modelo de cálculo 1, θ igual a 45 graus. Vai resultar uma armadura maior do que aquela com o modelo de cálculo 2 com um ângulo menor de 30. Nós podemos escolher uma entre as duas armaduras. Se escolhermos para aquela resultante do modelo de cálculo 1, nós vamos ficar a favor da segurança com uma armadura um pouco maior, ok? Agora eu vou mostrar só as equações teóricas. Na sequência, terminando este primeiro exemplo, eu vou mostrar o exemplo 4
da apostila. Serão 2 exemplos que vocês vão ver explicados pelo professor. O segundo e terceiro exemplos da apostila vocês vão estudar por conta na apostila, e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato para eu ajudar. Modelo de cálculo 1. Treliça clássica, ângulo θ de inclinação das diagonais ou bielas comprimidas, fixo igual a 45 graus. E nós vamos fazer, primeira coisa, a verificação do concreto que forma as bielas comprimidas. Não ocorrendo esmagamento desse concreto comprimido, nós vamos para o cálculo da armatura. Vejam que é bem simples. O que nós vamos fazer? Nós temos que ter a força cortante solicitante de cálculo VSD menor ou igual a VRD2. VRD2 é a força máxima que a biela pode resistir sem o esmagamento. Então, equação 5.19, página 19, nós temos aqui VRD2, a equação para o modelo de cálculo 1. Vamos substituir os valores dessa equação. 0,27, 1 menos o FCK. O FCK tem que ser em MPa nessa equação. O concreto é o C20, então 20 MPa. FCD agora do concreto C20, 2 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama C 1,4, BW 12, D altura útil da viga 46, resulta VRD2 195,9 kN. VSD 140 é menor que o VRD2 195,9. Então, ok, não vai ocorrer o esmagamento do concreto que forma as bielas. De modo que a gente pode, então, fazer o cálculo da armadura transversal. Agora, e se acontecer da força cortante solicitante for maior do que o VRD2? Então a gente não pode fazer o cálculo da armadura. Nós temos que fazer alguma alteração no projeto da viga e tornar sempre, o VSD menor igual ao VRD2. Bom, o que nós podemos fazer? Vejam, vamos voltar aqui à equação. VSD, nós poderíamos torná-lo menor. Mas como torná-lo menor? É complicado diminuir o VSD, porque nós teríamos que diminuir o carregamento, ou colocar um pilar diminuindo o vão. Então, diminuir o VSD, diminuir a força cortante solicitante máxima, é complicado. Então, geralmente, a gente não mexe. O que nós podemos fazer? Tentar aumentar o VRD2. Eu estou explicando isso, vocês entenderam, Quando o VSD é maior que o VRD2. Então, nós temos que tentar aumentar o VRD2. Olhando na equação, são 3 variáveis aqui. Podemos aumentar a resistência do concreto, vai aumentar o VRD2. Mas vocês sabem que isso não é viável na prática, porque as vigas dos pavimentos, nós fazemos uso de apenas um concreto, uma resistência para todas as vigas e lajes do pavimento. Então não vamos fazer uma viga com concreto diferente. Portanto, sobra aumentar a largura BW e a altura da viga, o H, e consequentemente o D. BW é a largura da viga. Geralmente a viga já está embutida numa parede. Nós não desejamos fazer a viga aparente. Então BW não vamos mexer. Portanto, sobra a altura da viga que nós podemos aumentar e consequentemente o D. Quando aumentamos uma viga no projeto, vamos verificar também se não há interferência com portas, janelas, altura livre em garagem, etc. Ok? Então, em resumo, para aumentar o VRD2, geralmente aumentamos a altura da viga, tá? Bom, então, feito isso, vamos calcular a armadura transversal. Iniciamos aqui com o cálculo da armadura transversal mínima, que é a equação 5.46. Vejam lá na apostila, página 26 e 27. Tem lá justificativas de por que devemos colocar uma armadura transversal mínima em toda a viga. Vocês, por favor, leiam lá. Então, a equação para cálculo da armadura transversal mínima é essa. 20 FCTM sobre FYWK vezes BW. FCTM é a resistência média do concreto à tração direta. E FYWK é a resistência do aço. Então, a resistência média do concreto à tração direta, a NBS 10118, ela diz que nós podemos avaliar por essa equação simplificada 0,3 vezes a raiz cúbica do FCK ao quadrado. O FCK tem que ser em MPa. Então, nosso concreto é o C20, portanto 20 MPa, FCTM 2,21
MPa. Aí vamos então colocar na equação, mas vamos dividir por 10 para transformar em kN por centímetro quadrado, vezes 20. O aço, vamos supor o Ca 50, então 50 kN por centímetro quadrado, vezes a largura BW 12 da viga, resulta a armadura mínima de pelo menos 1,06 centímetro quadrado por metro. Esse por metro significa que ao longo de 1 metro de comprimento da viga, nós devemos colocar pelo menos 1,06 centímetros quadrados de aço para a armadura transversal, ok? Aí, nós, na sequência, então, vamos agora calcular a armadura e aí vamos comparar com a armadura mínima e sempre adotamos a maior entre as duas calculadas. Nós temos equação 5.14, página 18, VSD igual a VC mais VSW. Vamos recordar. VSD, força cortante solicitante de cálculo. VC é aquela parcela de força cortante resistida pelos mecanismos complementares ao de treliça, ok? Que a norma nos fornece. VSW é a força cortante resistida pelos estribos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o VC. Vamos então de VSD retirar o VC e vai sobrar o VSW e com o VSW nós vamos calcular a armadura transversal. Aí, para calcular o VC, nós temos o seguinte. No modelo de cálculo 1, que é o que nós estamos fazendo, na flexão simples, VC é igual ao VC0. VC0, nós já vimos a equação 5.20 na página 20, 0,6 FCTD. FCTD é a resistência do concreto à tração direta, valor de cálculo BWD. VC0 significa o quê? É a resistência de uma viga, máxima resistência de uma viga à força cortante sem estribos. São os mecanismos complementares ao de treliça que proporcionam essa resistência, tá? FCTD, resistência do concreto à tração direta. É o FCTK inferior. A NBS 10118 diz para nós considerarmos, ao invés do valor médio da resistência que está aqui, nós considerarmos um valor inferior ao valor médio lá da curva de Gauss. Então, o valor inferior é 30% a menos, por isso esse valor 0,7 é de norma. Aí, então, nós vamos fazer 0,7 vezes o FCTM, que é esse que nós já calculamos aqui anteriormente, e vamos dividir pelo gama C 1,4 para transformarmos em resistência de cálculo. Então, nós temos a continha aqui feita, resulta 1,11 MPa. Vamos aplicar na equação do VC0, vai ficar 0,6 vezes 0,111 kN por centímetro quadrado, BW e D. Resulta, então, VC igual a VC0, 36,6 kN. Portanto, a parcela de força cortante a ser resistida pelos estribos, o VSW, é o VSD menos o VC. Resulta, então, para os estribos resistirem 103,4 kN. Então, vamos, na sequência, calcular a armadura transversal para essa força VSW. Nós temos a equação 5.29, página 21, para estribos verticais com aço CA50 ou CA60, esta equação. ASW 90 sobre S, VSW sobre 39,2D. Aplicando os valores numéricos, tá? D46, VSW, chegamos aqui na relação ASW sobre S igual a 0,0573 centímetros quadrados por centímetro de comprimento da viga. Se nós pensarmos 1 metro de comprimento da viga, vamos então multiplicar esse valor por 100 centímetros e a armadura, o S vai sumir, porque nós consideramos 100, vai ficar SW 95,73 centímetros quadrados por metro, que é maior do que a armadura mínima que nós calculamos de 1,06. Ok, então vamos colocar a armadura calculada no caso. Estão vendo? Então é só isso, terminou. Agora, na sequência, é fazer o detalhamento da armadura transversal. Mas antes de nós fazermos o detalhamento, como eu disse, vamos estudar também o cálculo da armadura com o modelo de cálculo 2, agora com θ igual a 30 graus. O que vai acontecer? O ângulo menor vai diminuir a quantidade de armadura. Ao invés de 5,73, será um valor menor. Então, vamos fazer a mesma coisa
aplicando outras equações. Primeiro, vamos verificar o concreto nas bielas. Para isso, vamos pegar a equação 5.31, página 23. Agora, no modelo de cálculo 2, as equações são maiores porque aparecem os ângulos. Alfa, de inclinação dos estribos relativamente ao eixo longitudinal da viga, e θ, o ângulo de inclinação das bielas comprimidas inclinadas, ok? Então, a equação é esta, para cálculo do VRD2. Vamos, então, aplicar os valores numéricos. 0,54, 1 menos FCK, MPa, concreto C20, repetindo, então 20 dividido por 250, FCD, 2 kN por centímetro quadrado dividido pelo gama C 1,4, BWD, seno ao quadrado de θ. Θ nós estamos considerando 30 graus, ele pode variar no modelo de cálculo 2 entre 30 e 45 graus. O alfa, o ângulo dos estribos, 90, e novamente o θ. Resulta então VR de 269,6 kN. Vamos verificar então se esta equação ocorre. Portanto, VSD 140 é menor do que 169,6, ok. Não vai ocorrer o esmagamento do concreto que forma as bielas inclinadas. Sendo assim, nós podemos calcular a armadura transversal para a viga, que é o que nós vamos fazer aqui no item B. Mesma coisa, vamos fazer VSD, VC mais VSW, vamos determinar VC de acordo com os parâmetros da norma, os mecanismos complementares ao de treliça, e assim nós podemos calcular VSW, que é o que nos interessa para cálculo da armadura transversal, ok? O VC, na flexão simples para o modelo de cálculo 2, é o VC1. Para calcular o VC1, nós precisamos do VC0. Então, o VC0 é o mesmo que nós já calculamos no modelo de cálculo 1. Eu repeti os cálculos aqui, mas é aquele mesmo 36,6 que nós já tínhamos calculado, ok? Tá bem? É o mesmo. Então, até eu escrevi aqui, ó. Nota-se que a parcela VC0 é igual a determinada no modelo de cálculo 1. Ou seja, VC0 não depende do modelo de cálculo utilizado, tá? VC0 não depende, mas o VC depende. Agora, então, vamos fazer o cálculo do VC1. Então, é o seguinte, nós já explicamos e vamos repetir. Nós temos aqui esse diagrama, onde na vertical é o VC1 em kN, na horizontal o VSD em kN. E seguindo a regra da NBR 6118, é assim, vamos relembrar. Quando VSD está entre 0 e VC0, o VC1 é o próprio VC0. Então, esta reta horizontal, veja que também temos aqui VC0, 36,6, e aqui. Então, qualquer VSD até o VC0, o VC1 é igual ao próprio VC0, ok? Só que o que acontece? Nós temos o nosso VSD 140, portanto maior que o VC0. Aí vale a interpolação linear, que é esta reta inclinada. Esta reta inclinada parte daqui desse ponto e vem até esse ponto. Esse ponto é o VRD2, 169,6, porque a norma diz assim, que quando o VRD2 quando o VSD é igual ao VRD2, o VC1 é igual a zero, ok? Então, temos esses dois pontos, essa reta. O VSD, 140. Então, o VC1 é esse valor aqui, que resulta 8,2. Como é que nós calculamos? Aplicamos esta equação. VC1 igual a VC0, que multiplica VRD2 menos VSD sobre VRD2 menos VC0. Vamos substituir os valores. Simples. VC0, 36,6, aqui também ele aparece. VRD2, 169,6. O VSD, 140. Então, resulta a contribuição dos mecanismos complementares ao de treliça, 8,2 kN. O que sobra está aqui é a parcela que será resistida pelos estribos, VSW. Então, VSD menos VC, 140 menos o VC 8,2, resulta então VSW 131,8 kN, ok?
Agora, vamos pegar a equação 5.35, que está na página 24 da apostila, é essa equação, e vamos calcular a quantidade de armadura transversal para esta viga, modelo de cálculo 2. Vamos substituir os valores. VSW, está aqui, 131,8. 0,9, D46, FYWD do CA 50, 50 sobre 1,15. Cotangente de alfa, ângulo de inclinação dos estribos, vertical 90 graus. Teta, o que escolhemos, 30 graus, seno de 90. Resulta 0,0423 cm² por centímetro de comprimento do eixo longitudinal da viga. Imaginando, então, 1 metro de comprimento para a viga, a armadura multiplica por 100, passa a ser 4,23 cm² por metro, que é maior do que a mínima, portanto, vamos colocar calculada, ok? Então, agora na sequência, vem o cálculo com as equações simplificadas. Vocês relembrem olhando a apostila, qualquer dúvida, me procurem. Eu refiz tudo de novo, modelo de cálculo 1, modelo de cálculo 2, ok? Com as equações simplificadas. Aí, nós temos aqui a comparação dos resultados. Essa tabela eu lembro que eu cheguei a comentar com vocês. Vamos recordar rapidamente. Então, nós temos aqui, ó, o que nós acabamos de fazer o cálculo agora. Modelo de cálculo 2, θ igual a 30 graus, 4,23 cm² por metro para a armadura transversal. Modelo de cálculo 1, 45 graus, é fixo. Calculamos já lá atrás 5,73, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Ângulo menor, armadura menor, tá vendo? Se você desejar para uma viga calcular a maior armadura transversal para ela, você tem que utilizar o modelo de cálculo 2 com o maior ângulo, 45. Veja só, resulta 7,7, relativo aos 5,73 do modelo de cálculo 1, embora o ângulo seja o mesmo. Ok? Se você quiser um cálculo onde as armaduras são praticamente iguais no modelo de cálculo 1 e no modelo de cálculo 2, o ângulo teto tem que ser adotado a 38, 39 graus, ok? Para a comparação, vejam que quando nós tínhamos a norma NB178, foi válida até 2003, a armadura daria 6,20, um pouco menor do que os 5. Esses dois são próximos, estão vendo? Mas o modelo de cálculo 1 da norma desde 2003 para cá proporciona uma armadura transversal um pouquinho menor, pela mudança no valor daqueles mecanismos complementares ao de treliça, tá ok? Então vamos agora mostrar o detalhamento da armadura transversal. Eu fiz dois cálculos de armadura transversal, eu vou adotar aquela do modelo de cálculo 2, com θ igual a 30 graus, que resultou 4,23 cm² por metro, ok? Poderia escolher do modelo de cálculo 1, tudo bem, não tem problema nenhum, é só uma questão aqui numérica. Então vamos em frente, ó. Nós temos agora diversas informações, diversos detalhes. Deixa eu ver se está gravando certinho, por enquanto tá 24 minutos já. Bom, então, aí agora nós temos que fazer diversas escolhas e continhas. Então vamos lá, vamos ver se vocês vão entender, simples. Primeiro, diâmetro do estribo. Equação 5.47, página 28. Nós temos que o diâmetro do estribo φt tem que ser no mínimo 5 mm e menor ou igual a BW sobre 10, que resulta 12 mm. Aqui a gente pode comentar o seguinte. De modo geral, na maior parte das vigas correntes aí das construções, o diâmetro do estribo é utilizado o de 5 e o de 6,3 mm, ok? Vigas que tenham vãos, cargas maiores, aí nós vamos para o estribo de 8, eventualmente o de 10 mm. Estribos assim de 10, 12 mm vão ficar para as vigas grandes, fundações, a estabilidade de edifícios altos. Por exemplo, viga de 80 por 1 metro e tanto lá das fundações. Aí nós podemos colocar os estribos com diâmetros de 10, 12,5 milímetros e ainda de mais de 2 anos. Nas vigas correntes, repetindo, 5 e 6,3 são os dois diâmetros mais comuns, ok? Nessa viga, nós vamos utilizar o de 5 milímetros, como vocês vão ver que é suficiente. Se você tiver a opção entre os 5 e os 6,3, opte pelos 5 milímetros, porque ele é mais fácil para dobrar, apesar de que hoje tem aí as empresas que fazem o dobramento dos estribos nas máquinas e é fácil. Agora, se for dobrado o estribo manualmente,
Quanto menor o diâmetro, menos esforço a pessoa terá que colocar para fazer as dobras dos estribos, ok? Bom, então agora, no passo seguinte, espaçamento máximo entre os estribos. Essa questão é muito importante. Nós vamos calcular, de acordo com os parâmetros da norma, qual é o espaçamento máximo entre um estribo e o outro. Por que é isso? É para evitar que coloquemos um estribo muito distante do estribo adjacente e ali, entre os dois estribos, possa surgir uma fissura que origine a ruptura da viga, ok? Então, equação 5.49, página 28. Temos que ir para lá. Eu coloquei aqui, então, a página 28. Está aqui, a equação 5.49. Nós temos que verificar o seguinte, ó, essa equação. VSD, se for menor ou igual a 67% de VRD2, o espaçamento máximo é 0,6D e no máximo 30 centímetros. Se a força cortante VSD for maior que 67% de VRD2, o espaçamento máximo, logicamente, diminui para metade, 0,3D e no máximo 20 centímetros. Ou seja, se a viga tem um VSD maior, acima de 67% de VRD2, vamos colocar os estribos mais próximos entre si, ok? Relativamente a quando a força cortante solicitante é menor que 67%, tá? Então, vamos voltar lá. Aí, o que nós fazemos? Nós calculamos o 0,67 VRD2 e temos aqui 103,6. Acontece, então, que o VSD 140 é maior que 103,6. Portanto, olha aqui embaixo, o espaçamento 0,3D menor ou igual a 20 centímetros. Então, nós temos 0,3D, 0,3 vezes 46, 3,8. É menor que 20. Portanto, o espaçamento tem que ser menor que 13,8 centímetros, ok? Aí, no passo seguinte, nós vamos aqui, espaçamento transversal entre os ramos verticais do estribo. Aqui é o seguinte, nós temos um estribo, por exemplo, mais comum de 2 ramos. É esse espaçamento aqui, ó, EST, como a norma chama. Por quê? Porque numa viga, na resistência de uma viga à força cortante, todo o concreto aqui, relativo à largura BW da viga, trabalha resistindo à força cortante. É diferente de quando nós temos a torção, que nós vamos calcular mais à frente, vocês aprenderam lá com o Caio. Na torção, a gente pode determinar uma espessura aqui para a casca. A casca é que vai resistir às tensões lá provenientes do momento de torção. Mas na força cortante não é só a casca, é toda a largura BW que trabalha. Então, com isso, a norma está tentando evitar que numa viga, por exemplo, muito larga, assim, por exemplo, a gente coloque estribo de 2 ramos só, por exemplo, e fique faltando aço, armadura aqui na parte interna, ok? Então, daí nós vamos ver, mesma página 28, equação 5.50, que é essa daqui, ó. Então, a mesma coisa, só que agora, ao invés do 0,67, é 0,20, ou seja, 20% do VRD2. Vai ser D menor ou igual a 80, ou se o VSD for maior que 20% do VRD2, 0,6D e no máximo 35 centímetros. Então, voltando no nosso exemplo, nós temos 0,20 vezes VRD2, então resulta 33,9. VSD é maior do que o 33,9, ok, então o espaçamento máximo entre os ramos do estribo, 0,6D, que resulta 27,6, é menor que 35, portanto, o espaçamento, aqui é ST, né? No máximo 27,6. A nossa viga tem 12 centímetros, então isso aqui, ok, está verificado. Agora, nós vamos fazer a escolha do diâmetro e espaçamento dos estribos. Eu me lembro que expliquei até aqui para vocês, lá durante as aulas. Então, aí, vamos determinar que o nosso estribo será de 5 milímetros de diâmetro.
Nós temos que um φ de 5 é 0,20 centímetros quadrados. Vamos imaginar que o nosso estribo tenha 2 ramos, ok? 2 ramos. Então, 2φ de 5, 0,40. Nós vamos utilizar essa equação. ASW sobre S igual a 0,0423 centímetros quadrados por centímetro. É a armadura que nós determinamos lá no modelo de cálculo 2. Agora a gente faz o cálculo em centímetro quadrado por centímetro, tá? E vamos substituir a SW, a armadura transversal, um estribo de 2 ramos, φ de 5 milímetros, 0,40. O espaçamento entre os estribos e a armadura calculada. Portanto, resulta que o espaçamento S, 9,5 centímetros entre um estribo e outro. Tem que ser menor do que o máximo, que nós determinamos 3,8. É menor? Ok. Se resultar um espaçamento maior do que o máximo, você tem que colocar o espaçamento máximo, não pode, ok? Então, essa é a forma de determinarmos a configuração da armadura transversal fazendo continha. Só essa continha aqui simples. Agora, a gente pode também, se desejar, quando a gente faz o cálculo, muitas vezes, a gente pode utilizar a tabela, fica mais rápido. Então, é a tabela A1 que nós vamos utilizar para determinar o espaçamento entre os estribos φ de 5 milímetros com 2 ramos. Para isso, nós temos que entrar na tabela A1, que é aquela mesma que utilizamos lá em laje maciça, em centímetro quadrado por metro, e calcular a área de um ramo do estribo. Então, nós estamos supondo aqui um estribo com 2 ramos, tá? É esse aqui, ó, a SW, um ramo. Se o estribo tem 2 ramos, então vamos calcular a área de um ramo, pegando a armadura que nós precisamos, que é o 4,23 centímetros quadrados por metro. Veja que agora eu não estou usando por centímetro, e sim por metro. Divide por 2, 2,12 centímetros quadrados por metro, um ramo. Agora sim a gente entra na tabela A1 e vamos determinar o espaçamento para o estribo com 2 ramos, φ de 5 milímetros, 9,5 centímetros. O que resulta numa área de 2,11 centímetros quadrados por metro, que atende aos 2,12 que nós precisamos, ok? Então, opa, cadê a minha tabela? Aqui. A tabela. Então, veja, φ de 5. Nós precisamos de 2,12. Tá vendo? Ó? Não tem 2,12. Pega um mais próximo ou um pouquinho maior. Então, nós podemos utilizar φ de 5 cada 9,5. Pronto. A gente volta aqui, ó, que é o que eu tinha escrito, tá vendo? Se, por exemplo, a gente, vamos utilizar o estribo de 6,3 milímetros de diâmetro. Então, vamos na tabela, olha aqui, 2,12, opa, tá aqui, mais próximo, φ de 6,3 cada 15, tá? Cada 15, 2,10 centímetros quadrados por metro. Mas só que o espaçamento máximo é 3,8, então não podemos colocar φ de 6,3 cada 15. Teríamos que colocar φ de 6,3 cada 13,5, ok? Bom, então, tudo bem. Agora vamos determinar a armadura, o estribo para a armadura mínima. Nós temos, então, a armadura mínima 1,06 centímetro quadrado por metro, tá bem? Vamos fazer continha. Então tem esse valor, vamos pegar o mesmo estribo φ de 5 milímetros com 2 ramos, 0,40, 2 φ de 5. Vamos calcular o espaçamento S entre eles, resulta que 37,7. Não pode, tem que obedecer o espaçamento máximo, mesmo para a armadura transversal mínima, ok? Então, a gente tem que fazer a armadura mínima φ de 5 cada 13,5, ok? Aqui eu estou mostrando como fazer com o uso da tabela A1, mas vocês olham então na apostila. Na sequência, agora tem diversas informações para serem mostradas aqui. Deixa eu acertar as folhas. No desenho da viga que ilustra como é que os estribos serão colocados, ok? Então, nós vamos ter
nos desenhos de armação das vigas, os estribos mostrados geralmente por uma linha horizontal aqui sobre a viga, alguns também colocam abaixo da viga, e setas indicando o número do estribo, a quantidade de estribo e o espaçamento entre os estribos e o trecho onde esses estribos serão distribuídos, como eu vou explicar, ok? Então, é assim, ó. Nós vamos explicar por partes, né? Olha, aqui então, nessa linha indicativa, N1 é o nome do estribo. Veja que nós estamos fazendo um estribo com 2 ramos, fio de 5. Tá aqui, ó, N1 é esse estribo. Às vezes acontece que em viga, por exemplo, de vão maior, tal, nós podemos colocar, digamos, aqui próximo aos apoios, um estribo de 8 milímetros. Mas na parte central, onde a cortante é menor, nós podemos colocar um diâmetro menor. Então ficaria N1, aqui N2. Então nós escreveríamos aqui N2, por exemplo, fio de 6,3, tá? Outra coisa, geralmente nos vãos, nós procuramos colocar só 2 trechos diferentes. Estão vendo a setinha? Ó, três trechos diferentes só. Armadura transversal para o apoio esquerdo, armadura transversal para o apoio direito e uma armadura lá, geralmente a mínima, para a região do centro, do meio lá do vão, tá? A armadura mínima. Hoje em dia, com os programas computacionais, às vezes vocês podem encontrar essas setas com vários trechos diferentes, espaçamento entre os estribos, mas fica muito trabalhoso na prática. Então, a gente recomenda aí 3 ou 4 trechos no máximo para um vão, ok? Então, N1, nome do estribo, 18, 12, a quantidade de estribos a serem distribuídos nesses trechos. Cada 9, cada 13 são os espaçamentos que nós determinamos. 162 é o comprimento ao longo da viga, onde esses 18 estribos serão colocados a cada 9 centímetros de espaço entre um e outro, ok? Como é que nós determinamos, então? O que temos que determinar? 18, 12, 162 e quanto vai sobrar de distância aqui para esses 12 estribos, tá? E também temos que determinar as dimensões do estribo, o gancho nas pontas do estribo, essa quantidade, o comprimento do estribo. Vejam que são diversas informações, mas é tudo muito simples. Primeira coisa, fazemos aqui, abaixo da nossa viga, o desenho do diagrama de forças cortantes, VSD, tá? Não coloca o VSK, não. O VSD, quilonewton. A nossa viga tem o apoio aqui no centro do pilar. Então, aqui no centro, ó, tá vendo? No centro e pronto. Aí nós temos VSD no apoio esquerdo, 140, no apoio direito também 140, ok? E nós precisamos marcar aqui nesse diagrama onde ocorre a força cortante relativa à armadura mínima, VSD mínimo, 41,7 kN, que nós determinamos em uma formulinha que encontra-se naquelas tabelas das equações simplificadas para o modelo de cálculo 1 e modelo de cálculo 2. Tá ok? Eu não mostrei as equações simplificadas, mas ela está lá. Por que nós marcamos aqui VSD mínimo? Porque qualquer força cortante aqui menor que o VSD mínimo significa que a armadura se calculada, será menor do que a mínima. Então, significa o quê? Que nesse trecho aqui, nós vamos colocar a armadura mínima. E nesse trecho, nós vamos colocar armaduras maiores do que a mínima. Como eu disse, geralmente uma armadura só para todo esse trecho, que é aquela calculada para a força cortante máxima no apoio. Ou seja, todos esses valores aqui nós ficamos a favor da segurança, né? Porque vamos ter forças menores com a armadura calculada para a força cortante maior. Mas tudo bem. Então, VSD mínimo. Se você não fizer o cálculo ou não tem as tabelas para determinar a fórmula do VSD mínimo, você pode calcular na mão, ó. Eu fiz o cálculo
aqui, deixa eu mostrar, aqui, ó, tá? Você pega a equação 5.35, aqui é modelo de cálculo 2, né? Por quê? Porque nós estamos utilizando o modelo de cálculo 2 no detalhamento. Então, é a equação que nós calculamos a armadura transversal. E aí, então, vamos colocar aqui em ASW sobre S a armadura mínima 1 em centímetro quadrado por centímetro, então fica 0,0106. E vamos calcular VSW. VSW é a força cortante exercida pelos estribos. Vamos substituir os valores, ok? Vocês olham depois, não tem nenhuma novidade. Aí determinamos aqui VSW para a armadura mínima, 33 kN. Mas nós temos que lembrar que aquela equação, VSD igual VC mais VSW. Então, nós determinamos esse valor. Temos que somar com o VC. O VC nós determinamos 8,2. Somando com os 33, VSD mínimo 41,2, ok? Vamos voltar lá. Aqui na apostila, no desenho, nós temos VSD mínimo 41,7. Tem uma diferença de 0,5. É porque nessa equação, esse valor veio das equações simplificadas, que são menos precisos, né? Embora com uma precisão suficiente, ok? Então, tudo bem, esse valor, 41,7. Aí determinamos essas distâncias, olha, tá vendo? Por semelhança triângulo. Então, o que significa? Que nós vamos colocar a armadura calculada, φ de 5 milímetros cada 9, abrangendo, cobrindo esse intervalo aqui, ó, tá? E aqui do mesmo lado, a mesma coisa, viga simétrica. Mas se fosse outra armadura transversal para uma cortante diferente, a gente vai fazer a mesma coisa, ok? Só teríamos espaçamentos diferentes. Então, 176. Aí, se você tira 10 centímetros, porque esse 176 é no apoio, no centro do apoio, tira 10 da largura do pilar, sobram, então, 166, né? 176 menos 10. 166 centímetros que nós temos que colocar, então, aqui, ó, tá vendo? A armadura calculada. Então, daí você pode dividir 166 por 9 e vai ter lá um número, 18, um número decimal. Então, o que eu coloquei? 18 estribos, cada 9, 18 vezes 9, essa continha está aqui, ó, 18 vezes 9, 162 centímetros. Está faltando 4 centímetros, mas não tem problema, ok? Então, dessa forma, nós determinamos a quantidade de estribos e a distância onde esses estribos ficarão colocados. Do lado direito é simétrico, a mesma coisa. Vamos agora determinar essa quantidade, 12. O que vai acontecer? Olha, tá feito aqui, ó, tá vendo? Nós temos 480 menos 162, menos 162, sobram 156 centímetros aqui para nós colocarmos a armadura mínima. φ de 5 cada 13. A quantidade 12 eu vou dividir, tá vendo? 156 centímetros, cada 13 centímetros de espaçamento, 13,5 aí acerta, 13, resultam 12 estribos a serem colocados nesse trecho central, ok? Aí, somamos 18 mais 18 mais 12, é esse número aqui, ó, 48 estribos N1, tá? Agora, vamos determinar as dimensões do estribo. Nós temos a nossa viga com largura BW, vamos deixar aqui aparecendo. A largura da viga BW é 12. Tira o cobrimento de um lado, né? Ó, porque a viga vai estar aqui, tá certo? Tira o cobrimento dos dois lados. 2 vezes o cobrimento de 2 centímetros. Sobram 8 centímetros. Então, é esse 8 para a largura do estribo. A altura. A altura da viga é 50. Tira o cobrimento em cima, tira o cobrimento embaixo. Então, 2 vezes o cobrimento, 46. É esse comprimento do estribo, tá?
Agora, para determinar o comprimento total do estribo, 118 centímetros, nós temos que determinar o gancho aqui, ó. O estribo, ele tem que ter um gancho na ponta, assim, ou assim, ou qual é o outro modo mesmo? Ah, assim, ó. Faz a curva e faz um 45 graus aqui, ok? Então eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar lá na página. Aqui, ó. Pega na apostila, página 29, item 5.10.5, ancoragem do estribo. Nessa tabela tem o diâmetro dos pinos de dobramento. Então, CA 50, o nosso estribo tem diâmetro menor que 10 milímetros, então 3 vezes o diâmetro do estribo é o diâmetro do pino de dobramento, que aparece no desenho na página seguinte. Deixa eu pegar. Aqui, ó, tá vendo? Então, as 3 formas de gancho na ponta dos estribos. É importante fazer. Eu fiz aqui um desenho em perspectiva do gancho a 90 graus. Este gancho e esse são os 2 mais comuns. É muito importante para nós garantirmos a ancoragem do ramo vertical na viga, para não escorregar. Esses ganchos nós devemos colocar no banzo comprimido da viga, ok? Então, funciona assim, ó. Por exemplo, este, a 90 graus, tem o diâmetro D do pino de dobramento, que nós acabamos de ver na tabela, 3 vezes o diâmetro do estribo, ok? Aí, a partir do centro do pino de dobramento, a norma diz que o gancho tem que ser de 10 vezes o diâmetro do estribo, seriam 5 centímetros, mais pelo menos 7 centímetros. Então, nós teríamos que fazer, no nosso caso, 7 centímetros. Se utilizarmos esse gancho, que também é bastante comum, como ele é mais eficiente que esse, ó, este é mais eficiente que aquele. Então, veja que diminui, ao invés de 10, 5 ft, pelo menos 5 centímetros. Então, eu vou fazer esse daqui, tá? 5 vezes 0,5 dá 2,5. Então, eu vou considerar o mínimo, 5 centímetros, ok? Daí a gente volta lá. E aí, vamos determinar o comprimento do estribo total, ó. 2 vezes a largura, 8. Não está aparecendo. Então, olha, o comprimento do estribo, repetindo. 2 vezes, o estribo está aqui, vou desenhar porque não está aparecendo lá, tá? 8, 46 e 5 em cada ponta. Pronto, 118 centímetros. Está aqui o comprimento do estribo. Pronto, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem pergunta da forma como preferirem. Vou parar por aqui, porque já estamos aí com 50 minutos. Esse arquivo vai ficar grande, vou ter que comprimir. E depois eu vou explicar para vocês o outro exemplo e pronto, acabou.